Mas o menino maluquinho. Parabéns, E aí ele cresceu e virou o Facincani. Ele perdeu o pescoço? Não, o Manino Maluquinho. Virou Porque eu vi uma foto, ele postou uma foto no WhatsApp, Facincani. Eu falei, gente do céu, parece montagem, né? Por quê? Não tem pescoço. Não tem pescoço nenhum. Onde ele põe a gravata, mano? Ele dá um negócio assim no meio da testa aqui, ó. Ah, falou você. O Facincani, ele não pode ver uma E dá um vergonha nó que no ele quer nariz. passar, né? Você viu o Instagram dele, cara? É ridículo. Nossa. Mas fala, Então, dizem que o Internacional de Porto Alegre está interessado no jogador. Ele quer um contrato de 2 anos com o Santos. O Santos parece que não quer oferecer. Mas qualquer notícia que se tenha nesse momento de treinador, de jogador e blá blá blá, não procede, porque dia 9 de dezembro vai ter uma eleição no Santos. Eu não sei como é que vai ser essa eleição. A gente não sabe quem vai ganhar, como será a eleição. Né? A gente não tem a menor ideia. E, então, o Santos fez uma proposta para o Ricardo renovar. É verdade. De 1 ano pelo salário que ele ganha hoje. Por 1 ano, pelo salário que ele ganha hoje, eu acho que vale a pena. Mais ou menos naquele esquema do Kaká com São Paulo exposto aqui pelo Marco Aurélio Cunha. Não precisa jogar em todas. Campeonato Paulista, joga na Vila Belmiro. Vai jogar no interior, viagem de ônibus. Não precisa ir. Não precisa ir. Campeonato Brasileiro, joga 2, para 2. Entendeu? Para você ter... Aí você precisa ter, evidentemente, um jogador que tenha um certo nível... E vai entrar no lugar do Pra revezar. É um revezamento mesmo. Revezamento, não dá, não aguenta. Por isso que a gente tinha falado no ano passado. Aí, de repente, pode contratar um jogador tipo Gilberto. Gilberto? Gilberto do São Paulo. Pra vaga do Ricardo Lembrando Oliveira? umas coisas que você tá falando. Pra revezar com ele. Só um negócio, o Edilson... Não dá. Gilberto, Kaique, é tudo jogador igual. Eu acho que, com todo Só respeito... para voltar ao assunto, um minuto, o Edilson Peixoto fala para você que quem trabalha no Fortaleza é o Bosco, ex-goleiro de São Paulo. O Bosco. Que passou as informações. E é muito amigo do Rogério. Que é preparador de goleiros muito amigo do Rogério. Foi reserva do Rogério. E eles são amicíssimos. Ele é preparador de goleiros do Fortaleza. Legal. Já acho que Então, é um se passo. alguém vai passar informação precisa pro Rogério Já é o daquilo Bosco. que o Fortaleza tem, é o Bosco. Porque uma coisa é você conversar com o diretor, dirigentes. Todo mundo doura a pílula, né? Fala um pouco, fala melhor do que é normalmente. O Bosco é um cara que não vai mentir pro Rogério. Só uma informaçãozinha. Que faz 11 anos que o Vasco não vence o Santos na Vila Belmiro. E 3.620 ingressos foram vendidos. Nossa, tudo isso? Tudo isso? Caramba! A Serra deve estar parada. A Serra deve estar parada. Você tem razão. Eu conversei aqui com o Rodolfo, que é do senhor Gon, quem me municia bastante com informações a respeito de público. O Corinthians está em primeiro lugar, com 39 mil. Depois vem o São Paulo com 34. Palmeiras com 30. Internacional em quarto com 22. Grêmio em quinto com 20. Sexto, Bahia com 20. O Fortaleza está em sétimo com 18.175. Muito menos jogos do que os outros. Não, isso é média, Pascoal. É média. Não, na menos média. jogos, né? Mas aí tudo bem, você vê que é engraçado porque nesses números, desses 7 primeiros, tem um time da Série B, que é o Inter, e tem um time da Série C, que é o Fortaleza. O Inter está na Série B, ele não é um time É O o time da Série B. não vence Vai o ser nem Santos na Vila campeão. Belmiro há 11 anos. O Vasco é um caso a ser pensado, especialmente na qualidade do time, né? Hoje não vai ter o Luiz Fabiano, o Andrés Rios começa o jogo como Não centroavante. tem o Martins Silva. Não tem o Martins Silva, que Não tem foi o pra Anderson seleção. Martins. O Anderson Martins já não tinha no fim de semana, porque ele já estava... saiu machucado logo de cara, né? Mas ficou faz muita falta. minutos em campo. Faz muita falta. Joga Paulão no lugar dele, né? Nossa. Joga Paulão. O Anderson Silva... O Anderson... Vai ser Paulão e Breno, né? Paulão e Breno. O Breno está jogando bem. O Breno tá jogando. Ainda tem o problema é o Paulão, não é o Breno. Tanto que o Vasco quer renovar o contrato do jogador. O Breno. Do Breno. Claro. O contrato dele com o São Paulo termina agora, dia 31 de dezembro, e o Vasco já fez uma proposta para o Breno, para ele continuar no Vasco da Gama na próxima temporada. Definitivo. Que bom, legal que o Breno esteja recuperando, está recuperando aquilo que a gente sabe que ele pode jogar e a gente já viu ele jogando pelo time do São Paulo. Olha, Pascoal, só a respeito do jogo de hoje. Só corrigir uma informaçãozinha, que não era uma informação. Eu estava falando que o Fortaleza poderia jogar o ano que vem a Copa do Nordeste, ele não está na Copa do Nordeste, tá? Só para... Só para falar, pelo que o Vasco está jogando e pelo que o Santos jogou contra o Atlético no sábado, a chance desse tabu ser mantido é grande. Agora, cada jogo é um jogo. Tem uma história. Não tem nenhuma garantia. Quantos jogos de o que Santos não perde na Vila? Acho que já Põe tem no um... G. Não, perdeu esse campeonato. O é um senhor monte de Mani jogo. fala, vocês não prestam atenção. Qual é a marca do dia? Vamos lá. Pô, cada jogo é um jogo. Ah, Palmas pra sua mãe.
Se é o Facincani que fala... eu sou achincalhado. Vira ali. Eu sou achincalhado nessa produção aí. Os caras aí que... Passou maticada jogo. Não, mas a informação de que só venderam um pouco mais de 3 mil ingressos aí é decepcionante, hein? 3.620, segundo o nosso telespectador. O Santos ainda podendo encurtar. Pera, Facincani, calma. Não, o Pascoal me deu informação importante. O Santos podendo encurtar a diferença para o Corinthians, o Santos podendo buscar o título brasileiro, a torcida do Santos, ao invés de tentar ajudar o time e caminhar lado a lado, como em outros exemplos já vimos aí também, inclusive no final de semana passado, quando a torcida do Corinthians foi lá e ajudou o clube. Se o Corinthians tivesse perdido do Palmeiras, Mano, é triste, cara, é triste. Que você... Se esse jogo fosse no Pacaembu, teríamos um público tão pífio como esse? Não, exatamente. Calma, pode ser que... Não, mas o Márcio, independente de qualquer coisa... Se passarem 10 mil pessoas, que é o seguinte, 5 mil lugares na Vila Belmiro são cativas. Esses caras não pagam. Eles pagam uma anuidade, que é uma mixaria. O Santos devia entrar na justiça contra essas pessoas, que elas não acrescentam nada para o Santos, não ajudam, se tem lugar eles não vão. O que ele bota para vender, eu não sei quanto que ele colocou para vender. Ele não deve ter colocado para vender 10 mil ingressos. Não deve ter colocado. Porque tem um preço para você confeccionar ingresso, abrir catraca, um monte de coisa. Percebe? Abrir até os portões. Portão a mais para abrir. Eu duvido que o Santos colocou 10 mil ingressos para vender. Mas sabe que agora, não vende, Sormani, vai colocar mais Exato. Porque se esse jogo fosse no final de semana, como aconteceu Santos e Atlético, a torcida de São Paulo vai até Santos. Meio de semana. 10 horas da noite em Santos, o cara não vai. Não vai. O Santos é o único time, eu já disse isso aqui, é o único time que quando joga em casa, a torcida viaja. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. E o Santos não joga mais nenhuma partida no Campeonato Brasileiro no Pacaembu. Todos os jogos do Santos agora, até o término da competição, são na Vila Belmiro. Não, outra coisa, o Santos podia jogar no Canindé. Eu vi o gramado do Canindé tá ótimo. Tá ótimo, podia jogar perfeitamente lá, se fosse o caso. Mas o Santos quer se aproveitar da Vila Belmiro para pressionar. Agora, não vai pressionar ninguém com 3 mil pessoas. Ninguém. Agora, se tiver 12 mil pessoas, como a gente teve no final de semana contra o Atlético, aí legal. Tava cheia, viu? Vai pressionar. Aquela parte de trás aí nunca fica cheia. Mas eu volto a dizer, o Santos deveria... Bem que essa diretoria não vai fazer nada. Mas não sei se a outra vai fazer também. O Santos deveria procurar um advogado, um especialista e acabar com essa história de cadeira cativa no Santos. Essa agora da cadeira cativa é muito fácil de resolver, gente. É o seguinte, são quantos? 5 mil. 5 mil. Todo mundo ali deve ter internet, todo mundo deve saber. Vai ter jogo. O cara tem até 48 horas para confirmar se vai ao jogo. Se não for, Se ele não confirmar, tá vendo o bilhete. Exatamente. Esses caras da cadeira cativa são os e outra que coisa, votam. confirma que vai. Se não for, também. Os que estão na cadeira cativa aí são os que votam. Aí é a questão política. E tem eleição agora no começo de dezembro. Aliás, por falar nisso, o Santos tem pouco mais de 8 mil sócios. Sócio torcedor. Tá todo mundo com 50, 60, passando de 100. O Santos caiu dramaticamente. Não tem atrativo? Não é questão de atrativo. É o descaso da atual diretoria em relação a isso. Exatamente. Como é que pode... Eles não dão atrativo ao sócio. Como é que pode você, um time como o do Santos, ter apenas 8 mil sócios, gente? Tá todo mundo passando de 50. Dizem que tem uma dificuldade terrível para você conseguir ingresso, para você colocar a sua situação em dia para poder votar. Pesa contra a diretoria essa acusação de que você toca lá o telefone e não atende, te coloca numa linha de espera e passa 10, 15, 20 minutos, ninguém te atende. Ouvindo a musiquinha do Gás? Exatamente. Olha o Gás! Então, quer dizer, isso é um negócio sério, gente. É um negócio sério. Não, o Santos precisa se profissionalizar. O Ben já gosta do Modesto. Porque o Santos... Se você pegar... Uma pessoa eu não conheço. O Santos foi vice-campeão ano passado. Mas a administração dele é um desastre. Nos últimos 2 anos, se você pegar pela média Pode ser novamente vice-campeão esse ano, pode ser até campeão. Ano passado, vice-campeão esse ano, é o time com o melhor desempenho no futebol brasileiro. Só que a dívida passou de 500 milhões, a prestação de contas do ano passado não foi aprovada, e nesse primeiro semestre fechou com déficit de 50 milhões. Seja, onde vai parar isso? É um milagre. Onde vai parar isso? Tem a dívida do Leandro Damião em breve também. E ali, sem contar a dívida do Leandro Damião, que não foi contabilizada. Que não foi adquirida. Esqueci a palavra. Por essa atual diretoria. Isso veio na época do Odile. Foi contraído. Uma coisa me chamou a atenção. O que chamou a atenção? Pascoal, o Breno fica livre no mercado. Chama a atenção. Fica livre. Livre? Livre. Quer dizer, o zagueiro que se recuperou no Vasco, e pra mim é muito bom jogador, tá livre no mercado, e só o Vasco tá interessado, com todo o respeito ao Vasco, que é um baita clube, tá na dele.
Mas o Vasco eu correria. Se eu fosse dirigente de qualquer outro clube do Brasil precisando de um zagueiro, e tem muitos que precisam de um bom zagueiro, vale um baita leilão. O Breno é muito bom jogador. O Breno é muito bom jogador. Inclusive o próprio Santos também. Concordo não, o Santos não é de zagueiros. Também. Tem uma coisa no Santos. Também. O Santos tem 6 zagueiros. Não. 6 zagueiros jogando de titular em qualquer time na Série A do Campeonato Brasileiro. 2 estão machucados, não conseguem chegar ainda. Pera lá, tá voltando. Pô, tudo bem. Lucas Veríssimo, o Felipe, o Luiz Felipe, o David Braz, o Gustavo que tá voltando agora. Estão voltando. Mas você fortalece o setor. Só. Tem o Kleber que está voltando do Curitiba. Bom, mas eu concordo com você. O Breno está livre do mercado. Isso aí leva pro Palmeiras. Leva lá pro Palmeiras. Por que Palmeiras? Por que Palmeiras? Porque ele tá de verde, eu olhei. Verde é Palmeiras. Ô, Pascoal, por falar em eleição, a eleição do Vasco teve ganhador ou vai ser decidida na Justiça? Não, vai ser decidida na Justiça. A urna foi levada para ser avaliada na Justiça. A urna 7. Essa é uma urna que vai ser agora verificada lá. Os 2 candidatos, na hora, se disseram vencedores. Mas como o presidente do Vasco Gama só assume em 1º de janeiro, não tem um tempo para a decisão da Justiça. É a última urna, a urna 7, que está agora sendo analisada pela Justiça para saber que encaminhamento será dado. Só para explicar quem não é do Rio e não está acompanhando o pleito. Ontem teve eleição. Essa urna 7 é uma urna que foi designada especificamente para sócios sobre os quais havia alguma suspeita de irregularidades no seu processo de associação. 2015. Porque havia um prazo limite para o cara se associar. Outubro e novembro de 2015. E aí pode ser que alguns desses tenham sido recrutados, digamos assim, de uma forma um pouco ortodoxa e nesses 2 últimos meses, não estejam quites com uma leva, inclusive é esse o questionamento, uma leva de associados aderiram aí ao título do Vasco, aí ao plano de pagamento e tudo. Então essa urna era específica para isso, né? É uma urna cujos votos vão ser analisados individualmente. Nas outras 6 urnas, o candidato da oposição... 90% sim, é normal que isso acontecesse, isso não é uma fraude, é normal que isso acontecesse, porque são justamente, teoricamente, pessoas que foram recrutadas como sócios pelo grupo político do Eurico Miranda e, por isso, acabaram votando nele. Nas outras 6 urnas, há uma ligeira vantagem do candidato da oposição. Ligeira, coisa de 200 votos. O Júlio Brandt. Júlio Brandt, para ter uma ideia, em todas as outras urnas, a disputa foi muito parelha. Eu já expliquei. Essa urna específica, sim, como é uma urna que... Não, sim, você já explicou. Como é uma urna na qual votaram apenas esses caras que viraram sócios do Vasco. Em novembro e outubro é a mesma coisa seguinte, eu viro o presidente da Portuguesa, eu quero ganhar a eleição daqui a 2 anos, eu vou chamar títulos para alguém. Eu vou chamar um monte de amigo meu. Todos esses meus amigos, esses caras por isso que explica que de 475 votos, 428 não são, foram por isso. Essa urna não é fraudulenta no sentido de, que coisa esquisita. Quer dizer, ninguém mais votou no outro. O que precisa ver, o que a Justiça... Se esses caras podem exatamente. Votar. Se a situação deles era regular ou não. É nisso que se bate a chapa da oposição do Júlio Brandt. Se for regular. Agora, quando teremos uma decisão disso? Porque o mandato, o Eurico até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro ele é presidente do Vasco. E aí, faz como? Não, mas só uma questão aí, bem, será resolvido, é ridículo, Flavinho, esse negócio aí também, e aí eu concordo com a oposição do Vasco, porque 2 anos apenas, você de contribuição ao clube, é insuficiente no meu ponto de vista para que você possa votar. Não, mas eu estou questionando aqui um lance, Flavinho, porque você pode manipular uma eleição dessa forma. Claro que pode. Você pode manipular uma eleição dessa forma. No mínimo, o cara tem que permanecer, sei lá, por 10 anos contribuindo. Mas temos certeza de que isso está no estatuto? Então, não sei. E com 2 anos que a associação pode votar no estatuto? Sim, está. Então, aí saiu uma antena. O que precisa ser feito é exatamente isso. Agora, se você pegar aumentar esse prazo para você evitar que as pessoas perpetuem, claro. Exatamente. Nesse caso, a Justiça está fazendo uma comparação. Se esses associados, a partir de outubro e novembro de 2015, são contribuintes regulares... Exatamente. Se pagaram, todo, isso, por isso que eles requisitaram também. Gente, é o mesmo caso da Leila, como é que chama? Pereira. Da Crefisa, né?
É que nós estamos falando de uma situação de conselheiro ali. É, tal. dela ser Mas é a candidata a mesma presidente. coisa. O estatuto permite, não permite? Estatuto de clube, gente, é feito para que os grupos políticos se perpetuem no poder. Sim, né? E não há um estatuto padrão no Brasil. Tem clube que recebe voto de torcedor, tem clube que só recebe voto de conselheiro para eleger, né? Para eleger clube que é misto, torcedor tem e clube que é conselheiro. misto, tem clube que também sócio torcedor vota, e aí no Vasco são sócios, né? E é isso. Mas Vamos aguardar aí a decisão. Só atualizando aqui. Aí vai para a justiça. Mas quando que nós vamos ter a resposta? Porque vai Não, começar o ano, a justiça tem, vai ter começar o ano, prazo. o Vasco precisa ter um A presidente. justiça tem prazo, e se o prazo. E o Vasco tem prazo. Instituições, não são instituições, são instâncias internas do Vasco que precisam homologar o resultado da eleição. 30 dias, né? Tem um prazo, eu não sei qual é, mas mesmo se a justiça não se manifestar, as instâncias internas do Vasco precisam homologar o resultado. Agora, fazia tempo que eu não vi uma eleição tão apertada, hein? O Gilberto recebeu o apoio de última hora. A gente vê que essa eleição só foi decidida em favor do Eurico Miranda por conta dessa urna. Sim, sim. Por conta dessa urna. Os números porque, reais. Não, gente, é o seguinte. Sem a urna, vamos falar português, 1933 claro, a tá tentando falar aqui 1683. Não, ele está dando os votos. Quanto seria sem a urna? Sem a urna, 1933 para o Júlio Brandt contra 1683 do Eurico. Sem a urna. 250 votos. E o total agora, com a urna, contando ela, 2.111 para o Eurico contra 1.975 do Júlio. Independentemente com a urna ou sem a urna, eleição apertadíssima, hein? Apertadíssima. Esquecendo essa urna 7, foi a super apertada. Não, com a urna 7 também. Não. Com a vitória do Júlio Brandt, uma vitória apertada. Com a vitória do Eurico, 200 contra e 200 a favor. Sem a urna 7, deu o quê? Deu 150 votos a favor do Eurico. Então, e qual a urna 7? 250 a favor do... Não, é uma eleição apertada. A diferença são os 400 votos. Com a urna 7, que é a urna suspeita... Eurico ganha. 150 votos de diferença. Sem a urna 7... O Brandt ganha. Com 250. E o Brandt ganhou também, é bom te lembrar, porque houve uma junção de chapas quando o outro candidato, Fernando Horta, percebeu que não ia ter chance de ganhar, que era melhor o Brandt do que o Eurico, no pensamento dele, ele abriu mão e pediu aos seus eleitores que votassem no Fernando Brandt. Os votos dados a ele até lá... Os votos dados a ele foram contados a ele, são mais de 400. Os que foram dados a ele até aquele momento ficaram pro Fernando Brandt. Tá? Ou seja, se a oposição fosse unida no Vasco, se não houvesse 3 chapas, porque havia 2 chapas de oposição, né? Se houvesse uma chapa de oposição,